E aí, aqui é o Jô, e hoje vamos para a 16ª parte da montagem da Hypercube Evolution. Hoje é Marlin, a gente vai fazer a configuração do Marlin. Para quem já acompanha os outros vídeos, eu vou começar ele do zero, todas as configurações que eu vou passar para a Hypercube Evolution. Vocês vão ver, quem já acompanha os outros vídeos, que não é muita coisa que muda. Mas se você está começando a querer montar agora a sua impressora, já vai poder montar de uma Core XY a partir daqui. Primeira coisa, então a gente vai acessar o site do Marlin. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem mais fácil. O site é esse aqui, que é marlinfw.org. A gente vai acessar essa página aqui, vai vir aqui em Download Marlin. Ele já vai direcionar para a página de download. E eu vou utilizar para esse vídeo, tá? A última da última versão. É aqui, ó. Vou pegar a versão mais recente, que é a 2.1. E eu só vou dar um clique aqui e ele já vai baixar. Após baixar, eu vou vir na pasta que eu coloquei. Eu criei uma pasta aqui, Marlin Evo. E a gente precisa descompactar esse arquivo. O de vocês talvez não vai vir aqui com um parênteses zoom, porque eu já tinha baixado, o Windows acaba renomeando. Mas eu já vou vir aqui extrair, tá? Eu preciso ter o WinRAR ou 7-zip para extrair isso aqui. Eu vou extrair aqui. Após eu descompactar aqui, entrar na pasta Marlin. Quando eu chegar nessa pasta aqui, eu vou entrar na última pasta Marlin e aí procurar pelo configuration.h. A gente vai começar por eles. Então eu vou utilizar o VS Code. Para quem não tem o VS Code instalado, eu tenho um vídeo mostrando como é que a gente instala o VS Code e dentro do VS Code precisa instalar a plataforma I/O para a gente poder compilar o Marlin e mandar para sua placa da sua impressora. Depois que eu abrir o meu VS Code, eu vou ter que vir aqui para o VS Code e abre um pouco diferente, tá? Eu vou ter que vir aqui, ó, na lateral, aqui eu já tenho vários projetos. Eu vou clicar direito aqui na área mais vazia. Vou vir aqui em adicionar pasta ao workspace e aí eu vou entrar na pasta lá onde eu descompactei, que eu botei no Marlin Evo, Marlin. E nessa aqui, ó, onde eu tiver essas pastas GitHub, VS Code, Build Root, Config, Docker, Docs, Ini e Marlin, aqui que eu vou adicionar o Workspace, tá? Que daí ele já vai trazer toda a grade de informações lá de dentro daquela pasta. E aí a gente vai abrir aqui, ó, Marlin, e aí eu procuro aqui o configuration.h, que é onde iremos começar. Estou aqui com o meu configuration.h aberto e aí eu vou começar já a descer aqui já confirmar a versão que eu estou usando, que é a 2.1. Mais ou menos na linha 72 eu posso botar aqui o autor, não é obrigatório, mas eu vou botar aqui, ó, Jô, e vou botar aqui Marlin Evo. Caso vocês tenham um boot screen que vocês querem utilizar, é aqui, tá? Para aquele display gráfico. A placa, muito importante, a placa, isso você precisa ir atrás do modelo da placa. Como que faz? No boards.h dentro do Marlin. A lista de placas, né, do Marlin, ele fica na pasta Marlin src core e aí essa boards.h. Aqui você vai pegar a lista das placas no arquivo boards.h. E aí eu utilizei a tecla Ctrl F no meu teclado e procurei por SKR, tudo maiúsculo, espaço V1.4. E no meu caso ainda pesquisei, né, um pouco mais adiante, porque a minha, no caso, é 1.4 turbo, ela é diferente da 1.4 normal. Então eu copio aqui o texto, volto para o configuration.h, veio na linha 99, né, e define o motherboard eu mantenho e colo aqui. Eu já tinha colado, né, mas vou colar de novo. Logo abaixo aqui a gente vai vir na serial, eu vou manter serial port 0, vou manter o baud rate 250.000 e aí eu vou precisar ativar a serial port aqui A2, ó. Aí para mim ativar eu tenho que tirar essas duas barras da frente. E aqui eu também preciso habilitar essa última linha aqui, define baud rate 2, 250.000 também. Aqui embaixo não é obrigatório, mas eu vou ativar essa linha aqui também. Define Custom Machine Name, que é para dar um nome para sua impressora, que ele aparece lá no visor. Evo do Jô. E agora aqui é uma mudança que tem dos Marlins antigos, tá? O Marlin atual, eles trouxeram aqui os drivers que a gente vai utilizar aqui para cima, logo no início, o Step Drive. Isso aqui antes era lá embaixo. E os drivers que eu estou utilizando, tá aqui nessa lista, ó. C2209, então eu já vou colocar aqui no X, no Y, no Z. E aí eu estou usando, além desses X, Y e Z, eu estou utilizando também o Z2, porque eu tenho dois drivers no Z, né? Eu tenho dois motores, estou usando um driver para cada um. E na extrusora aqui também
E esses daí, então, eu já configurei os drivers para cada eixo que eu estou utilizando. Depois disso, eu já vou passar aqui por várias informações. Por exemplo, extrusoras, eu só uso uma, vou manter uma. O diâmetro, normalmente, dos meus filamentos é 1,75. Vamos descer aqui já diretamente nesta parte aqui, onde a gente vai configurar agora os termistores, ó, thermal settings, mais ou menos a partir do 444, a linha, eu já começo aqui com as informações dos termistores, ó. Ele já vem meio que pré-configurado o termistor número 1, no temperatura de sensor 1, esse modelo aqui, ó, que é o 100K, é o mais comum que se tem, mas você tem que se atentar, dependendo do vendedor que você comprou, ele pode mandar um de valores diferentes, com marcas diferentes. O mais comum do mercado é esse número 1 aqui, que é de 100K, é Epicos Best Choice for Epicos Thermistor. Só que o Marlin ele não manda configurado o da cama, né? Então eu venho aqui, ó, Temp Sensor Badge e mudo para 1. Logo abaixo tem a questão de definições de temperaturas mínimas e máximas. Eu vou manter o padrão. Logo em seguida, a partir da linha 632, quando eu falo de linha, dependendo da versão do Marlin, essas linhas vão mudar. Então por isso que eu falo mais ou menos na linha tal para você se basear. A gente começa a ter as configurações de PID. PID é o que? Ele é um cálculo proporcional, integral e derivado, que conforme a sua temperatura vai subindo, ele vai fazendo o cálculo para que ela chegue e estabilize da forma melhor possível. Porque assim, ó, no Marlin, caso o seu PID esteja desativado, ele vai fazer só aquele liga e desliga. Ele vai ligar a mesa na potência total e desligar. O que isso acontece? Quando a mesa chegar na temperatura que ela precisa, ela vai ter uma inércia, porque a resistência aqueceu e no momento que o termistor identificou a temperatura para ela desligar, ela vai desligar, mas ainda existe uma inércia, ela vai subir, vai passar da temperatura que a gente precisa e aí ela vai começar a baixar. E quando ela baixar, também vai ter a inércia para baixo. Quando ela chegar no ponto mínimo ali, né, de temperatura, ela vai ativar, só que ela vai ter uma curva para baixo e aí de novo vai começar sobe e desce. O PID ele entra para tentar estabilizar isso, deixar da forma mais homogênea possível. Como eu falei, é a forma mais básica e simples de se explicar do PID. Uma hora eu vou fazer um vídeo explicando melhor detalhadamente. Nesse caso, nessa parte aqui, é o PID Pro Hot End, que já vem ativado por padrão no Marlin. Então eu vou manter assim, não vou fazer nenhuma configuração, porque não basta apenas ativar o PID, a gente ainda precisa fazer uma calibração dele. Mas isso a gente vê num outro vídeo. Logo abaixo, mais ou menos a partir da linha 704, aqui a gente já tem daí sim o PID da mesa. Essa vem por padrão no Marlin desativado. Se você quiser ativar e não tiver nenhum problema com PID, você precisa ativar aqui essa linha, ó, descomentar ela, tirando as duas barras. Feito isso aqui, ele já está ativado. Quando que eu tenho que fazer essa calibração? Agora? Não, o Marlin mesmo faz a calibração. Então primeiro ative, mande para sua impressora o Marlin, aí depois você pode fazer o autotune para fazer a calibração do PID. E aqui no PID Temp Badge, logo abaixo, ali mais ou menos na linha 730, uma linha muito, mas muito importante para quem está utilizando mesa AC, principalmente essa da Prelo, porque eu não posso utilizar essa linha aqui com esse valor aqui em hipótese alguma, caso a sua mesa seja AC, ou seja, aquelas que a gente liga na tomada, e a sua tensão de casa que você vai ligar a mesa seja 220 volts. Então aqui é muito importante. Para quem acompanhou a live que eu estava fazendo os testes com a mesa, viu que eu utilizei um valor de 40 aqui. O que isso significa? Essa é a potência mandada para a mesa. Se a gente colocar 255, a própria Prelo fala que a mesa vai queimar. Que o ideal era utilizar os 125, 127. Só que eu fiz o teste com essa potência de 125, 127, a mesa aquece rápido demais e vai poder estourar o vidro de vocês. Então, nessa linha aqui, eu calculei uns 40, que a mesa vai aquecer ali de 2 a 3 minutos, o que é ótimo. 2 a 3 minutos é uma velocidade muito boa de aquecimento e não vai ter perigo de estourar o vidro. Eu preciso utilizar esse valor de 40? Não, vai depender da sua impressora, do seu ambiente, sua área,
tá? Então você faz alguns testes, mas em hipótese alguma, se a sua tensão é 220, você pode usar os 255 aqui. Vai queimar a sua mesa, tá sendo bem avisado pela Prelo, então cuidado nesse detalhe. Aqui embaixo já tem as configurações do PID, que eu não vou mexer agora porque tenho que fazer a calibração dele, né? Descendo mais um pouco ali, mais ou menos na linha 820, temos a proteção de temperatura da impressora. E você nunca desative essas funções aqui. Essas funções servem para quando houver falhas de termistor, de medição de temperatura, enfim, algum travamento. Vai desligar a sua impressora quando ela tiver alguma detecção de falha de temperatura. Ah, João, mas o meu está dando muita falha, não sei o que, a minha mesa demora muito a aumentar a temperatura. Analise algumas coisas, consegue se aumentar ainda o tempo, a gente vai chegar lá na questão de tempos de proteção, mas nunca desative essa função, tá? Deixe ativada. Então agora a gente chega aqui, ó, mais ou menos na linha 842, na parte de configurações mecânicas da nossa impressora. E é aqui que muda para quem já me acompanhou nos outros Marlins, configurando a Grabber ou a Grabber. Porque agora a gente está configurando uma impressora Core XY, que é uma impressora, quem já viu que eu expliquei como é a funcionalidade, né? Que ela utiliza dois motores com as correias interligadas desses dois motores, que acaba criando um core e dependendo da movimentação dos dois, a forma que eles se movimentarem, ele vai mover o X e o Y. E existe mais de um tipo de core. A nossa é a XY. Para dizer para o Marlin, para o nosso firmware, eu tenho uma impressora Core XY que tu precisa utilizar dois motores para fazer as movimentações do X e do Y. A gente ativa essa linha aqui, ó, primeira, ó, Define Core XY. E agora a gente vem para as configurações de End Stops Setting. Eu estou utilizando, com a SKR, que eu uso drivers TMC2209, eu uso o Sensorless. E para o Sensorless a gente tem que usar dessa forma aqui, ó. A minha eu fiz um pouco diferente porque eu estou acostumado com a Grabber, que ela faz como? Ela faz o homing indo para a esquerda, olhando de frente para ela, indo com o X para a esquerda e a mesa indo até o fundo. Eu quis manter essa mesma lógica na Hypercube Evolution, então eu tive que fazer uma alteração, porque o Y na Core XY é diferente da cartesiana. Então eu vou comentar essa linha aqui e vou descomentar esta linha aqui, ó, que é a linha do Y mínimo, que o Y mínimo na Core acaba vindo para frente, e vou ativar a Y max, que daí ela vai fazer lá no fundo, à esquerda no fundo. Você não é obrigado, tá, a fazer igual eu nesse caso aqui. Se você quiser manter na frente, não tem problema nenhum. A única coisa que vai mudar é a posição de quando ele fizer o home. Não tem uma regra certa para isso. Faça da forma que você achar melhor, que funcione bem para você. E agora eu pulo aqui mais ou menos para a linha 946, tá? Que aqui a gente põe a lógica dos fins de curso. Novamente, eu estou utilizando Sensorless dos TMC2209 numa SKR 1.4. Esse aqui é a lógica que a gente vai manter. False, false, false para todos os eixos, inclusive aqui para o probe. Que eu estou utilizando 3D Touch. Eu mantive e funcionou legal. Então é isso aqui a configuração que você vai manter para você se você estiver utilizando Sensorless nos TMC2209. Agora pulamos para a linha mais ou menos 989. A gente vai ir para as configurações mecânicas da impressora, como por exemplo passos por minuto, que a gente já encontra logo aqui embaixo. Default Axis Steps per Unit, ou seja, passos por minuto. Eu não vou entrar em detalhes do passo por minuto, senão o vídeo vai ficar gigante. Eu já tenho vídeo falando sobre configurar passos por milímetros. Tem tabelinha lá que você pode baixar, usar e configurar conforme você for usado. Aqui é muito importante também estar linkado ao vídeo de instalação da sua placa, ali do driver. Qual passo por milímetro você está usando. Eu estou usando o TMC2209, modo Art. Eu ainda vou configurar. Os micropassos aqui são muito importantes. Se você for usar 1.16, 1.32, 1.64, 1.128, 1.256. TMC2209, modo Art, eu vou configurar esse detalhe mais para frente. Mas aqui eu já tenho que estar sabendo dessa informação para configurar esses dados aqui corretamente. E como eu já sei, 320 no X, no Y
e no Z 6.400. Como que eu sei que é o X, Y e Z? Ele informa aqui em cima, ó, e ele é separado por vírgula. Ah, Jô, mas o meu é... Fiz o cálculo aqui 320,5. Aí você vai ter que botar um ponto para separar a casa decimal. Ó, 320,5. Se você colocar 320,5, o Marlin vai entender que é 320 para o X e 5 para o Y. Vai dar errado na sua configuração. Então tome cuidado com isso caso você tiver um valor quebrado para botar aqui. E aqui no E, o E eu estou usando aquela extrusora MK8. A MK8 pelos cálculos vai dar 93 micropassos. Por que tão diferente? Porque no E eu estou utilizando 1,16 de micropasso. Porque eu não vejo necessidade de aumentar tanto o micropasso para a extrusora. E aqui, ó, pulando logo abaixo, temos informações do Define Max Feed Rate. O que é o Feed Rate? O Feed Rate é a velocidade máxima que o seu eixo vai chegar. No Z eu vou deixar 5 e aqui no E eu vou deixar 75. E aqui eu já pulo para a parte de aceleração. Aqui é bem importante, tá? É um dado muito importante na sua impressora. E aí eu já não falo nem só de Hypercube ou Core XY, eu falo de impressoras, por exemplo, se você tem impressoras que está com problema de ghosting, as impressões não estão saindo muito bonitas, talvez pela questão de estrutura, rolamento, não dá para entrar em tantos detalhes assim, senão o vídeo fica gigante, mas diminuindo um pouco, em alguns casos, a aceleração vai melhorar a qualidade da sua impressora. O efeito ghosting é aquele efeito que parece uma sombrinha, assim, em impressões. No meu caso, para teste, porque a gente fala de Hypercube, as Core XY terem uma velocidade maior, eu vou manter esses padrões no Marlin porque eu ainda quero fazer testes, certo? Então eu vou manter esses 3.000 aqui. Já aqui embaixo eu vou dar uma diminuída. Default Max Acceleration, X, Y, Z. E lembrando, isso aqui não é velocidade, isso aqui é aceleração. É a velocidade, digamos assim, quão rápido ele vai chegar na velocidade máxima. E quanto mais rápido mais soco ele vai dar no motor. E aí é onde começa a gerar vibrações na estrutura. E aqui eu vou baixar, e eu vou baixar pela metade, porque normalmente na Grabber eu uso valores bem menores, mas aqui eu vou baixar aqui para 1500, 1500, consegui apertar errado aqui, 1500 também. Logo abaixo aqui a gente vai entrar na questão de jerk. O que é jerk? O jerk é uma movimentação, por exemplo, a gente trabalha com vários eixos, é mudanças de direções. Eu não estou utilizando o jerk, eu acabo utilizando aqui mais para baixo a função de S-Curve Acceleration. Então eu não ativo o jerk, eu mantenho desativado. Se você já utiliza, quiser utilizar com seus valores, ative, tem que ativar essa linha aqui, mas eu não estou utilizando. Eu já pulo aqui para o S-Curve Acceleration, que eu até o momento estou achando mais interessante. Pulando então agora para a linha mais ou menos 1108, a gente vai configurar o probe do Z. O que é o probe do Z? Famoso 3D Touch. Pode ser um sensor indutivo, pode ser um sensor capacitivo. Eu, no caso, estou usando o 3D Touch. Já utilizei 3D Touch pobre. Pro 3D Touch, a gente tem uma configuração. A gente precisa desativar essa linha aqui e ativar logo abaixo, ó. Que é para use o probe para o Z homing, que a gente vai forçar, né, a utilização do probe para fazer o homing do Z. A gente está informando isso para o Marlin. E eu, como estou usando, e para quem viu o vídeo da minha instalação da SKR 1.4 do Marlin View, da SKR 1.4 para a Grabber, utilizando o driver TMC2209 com aqueles pinos todos, sem precisar cortar o pino por causa do sensorless, a gente só vem aqui, ó, que antes a gente ia lá, mudava lá dentro do Marlin, agora tem uma linha para isso aqui no configuration.h, a gente não precisa mais entrar lá. Eu vou ativar essa linha aqui que fica mais ou menos na posição 1141 e vou trocar esse 32 aqui, que o 32 é o padrão da Ramps. Na SKR 1.4 que é a que eu estou utilizando é a P0_1
10. Dessa forma aqui, P maiúsculo 0 underline 10. Feito isso, eu não preciso mais ir lá dentro da página, do Boards, SKR e fazer a troca do pino. E logo abaixo a gente já chega aqui, ó, nessa linha que é o Define BL Touch. Como eu estou utilizando o 3D Touch, a gente precisa ativar essa linha aqui. Aqui a gente já informa o Marlin que a gente está utilizando um módulo, que o 3D Touch é uma cópia, né, do BL Touch, mas eles funcionam de forma extremamente similar. Chegamos aqui na área de offset. Essa área aqui eu já expliquei, já falei várias vezes, que a gente tem que ter uma visão de cima da impressora. Ó. Olhando aqui, ó. Tá vendo? Aqui está dizendo que aqui é a parte de trás, aqui é a parte esquerda da impressora e aqui é a parte direita da impressora. E aqui é a frente dela. Olhando de cima para baixo, a gente tem essa posição aqui. Então eu tenho que informar para a impressora que o N, por exemplo, é o meu bico. Onde está o meu 3D Touch? Ele está para a esquerda? A gente vai dar um valor negativo. Ela está para a direita? É um valor positivo. Ela está para trás? É um valor positivo. Ela está para frente? É um valor negativo. Ah, mas que valor, Jô? É a distância. A posição do bico, o bico do hot end, até o 3D Touch. E aí eu vou medir, por exemplo, daqui, ó, do bico, se ele fica para a esquerda da impressora, olhando de cima, se ela fica para a esquerda, eu vou dar um valor aqui. Eu já peguei os meus valores. O meu ele fica a 32 milímetros para a direita. Em relação ao eixo Y, o meu tem 13 milímetros de distância. Olhando daí, né, em questão da diferença para frente e para trás. Ele tem 3 milímetros para trás do bico. E aqui seria o Z. O Z eu não tenho ideia ainda. Eu vou deixar 0. O Z é só quando a gente for fazer a calibração lá, que a gente vai fazer análise. Eu vou mostrar para vocês no vídeo da calibração. Porque aqui eu não tenho como adivinhar ainda, que eu não botei a impressora funcionar direito. A margem. O que é esse valor de margem? Margem que veio com um valor padrão de 10 milímetros. A margem é uma borda que ele vai criar por segurança, para ele não ir com o bico lá na bordinha da mesa. Então a gente põe aqui que 10 milímetros ele vai criar uma borda de 10 milímetros para dentro, para ele não ultrapassar isso quando for fazer medições. Não significa que tu vai diminuir a tua mesa em 10 milímetros. Na hora que ele for fazer medições, para não ter perigo de quando ele for com o probe, cair para fora da mesa. Esse valor aqui, ó, um probe feed rate, eu gosto de baixar para uns 83. O que é 83? Ele está milímetros por minuto. Diferenciou, né? Então, se a gente pegar uma calculadora aqui, é só fazer um cálculo de 83 vezes 60. Ele vai andar no máximo 4.980 milímetros por segundo. E eu reduzi o valor, né? Tava 133, então tava um valor absurdo. Ele ia andar muito rápido. Isso diminui, tá, a precisão na hora de fazer o homing. Mesma coisa aqui no probe, tá? Agora é no Z. No Z eu diminuo aqui para 3, tá? Não precisa diminuir mais que isso. Tá ótimo. E ainda aqui também ele informa, ó, se você... depois que ele der o primeiro toque do Z, o segundo toque que ele for fazer, ele vai diminuir a velocidade por 2. Então se você quiser diminuir por 3, por 4 para ficar mais lento, ou se quiser deixar dividido por 1, que daí ele não vai diminuir velocidade nenhuma, pode fazer também. Eu vou descer aqui, essa parte não é obrigatória, mas eu gosto de reduzir esse valor aqui, ó, Z Clearance Deploy Probe. O que significa? O valor é 10. Ele vai mover o Z, por exemplo, se você for fazer um homing do Z, você pode notar que a sua impressora sobe um pouco o bico antes de fazer o homing, né, do X do Y, que seria uma segurança, é um valor que ele vai sempre mover o Z para cima, para não ter perigo, digamos, ligou a impressora agora e o bico está encostado em alguma coisa, para ele já não sair movendo. Então ele vai mover o Z para cima antes de movimentar para o homing. Normalmente eu deixo em 5 milímetros, que eu acho que o 10 é um exagero, tá? 5 milímetros eu acho que já fica legal. Depende da sua impressora. Se você tem medo que vai bater, mantém os 10, não tem problema nenhum. Agora a gente chega numa parte de configurações de home, motores, enfim. A gente já vai chegar aqui, ó, aqui mais ou menos na linha 1437, aqui que é mais na Section Machine, em que a gente vai configurar a direção dos motores.
Na Hypercube Evolution, o X, que não é XY, seria A e B, né? Mas vamos dizer assim, a gente tem dois motores para o X e para o Y. Os dois estão interligados. O X e o Y precisam estar movendo de forma invertida um do outro. Eu posso fazer isso de forma física, ir lá no cabo e fazer a inversão, ligar um de um jeito e o outro no outro sentido. Ou eu posso fazer isso aqui no Marlin. No caso que eu estou usando aqueles conectores JST branquinhos, que eles só entram num sentido, dá mais trabalho, porque eu teria que inverter os 4 fios ali no conector. Para não precisar fazer inversão no conector, eu venho aqui e mantenho, ó, false, true e false. Nessa configuração aqui que já veio por padrão, já está certo, tá? Porque ele já está, ó, o X ele não vai ser invertido e o Y ele vai ser invertido. Então, digamos assim, se eu deixar os dois falso, o X e o Y, eles vão mover para o mesmo sentido, vai dar problema na movimentação do eixo X e Y. Então eu venho aqui e troco um deles. Se algum eixo, por exemplo, se o Z estiver andando, quando você faz o home, estiver andando para o sentido contrário do que ele deveria, também pode ser trocado aqui. Só vir inverter o de false para true. E aí eu já pulo aqui para a linha mais ou menos 1479, onde a gente tem a questão do home, a direção do home. E aí, pelo motivo de eu ter alterado o sentido do Y, tá? Eu preciso vir aqui e alterar esse valor aqui, ó. Ele não vai ser o Y mais negativo 1, ele vai ser positivo 1. Ah, João, mas o que é isso? Aqui eu estou informando para a impressora, tá? Para o firmware, onde que ele está fazendo o home. Exemplo, a direção que os endstops estão, né, quando você faz o home, que é essa informação que diz aqui. No 1 positivo é na posição máxima do eixo, ou seja, na posição máxima, por exemplo, do eixo Y, que foi a que eu acabei de informar, que é na parte de trás da Core XY ali da minha Hypercube Evolution. Eu já tinha colocado o valor, né, que é para ir lá atrás, e agora eu estou dizendo que ele também, ó, o home, tá, o end stop, ele realmente está lá. Então eu já estou informando aqui que é um max. O X e o Z, eles ficam na posição mínima, que é a posição mínima do motor, mínima do eixo, que seria o 0. Então, para minha impressora vai ficar desta forma aqui. E aí a gente vem agora para a parte de informar a área de impressão da nossa impressora. Qual o tamanho da mesa da sua impressora? A minha é 300 por 300. No meu caso, o Z é 300 também. E eu informo aqui também a posição do X mínimo, Y mínimo e Z mínimo. Ah, João, mas sempre vai ser 0? Não, nem necessariamente. Se a sua impressora, quando você fizer o home, né, o bico sair fora da mesa, no X ou no Y, esse valor aqui pode ser negativo. Você vai medir a distância que o bico fica para fora da mesa, da borda da mesa ali até ao bico do seu hot end. Esse valor ali você vai botar como negativo aqui nessa parte, né, no X ou no Y, dependendo do eixo que você fizer essa medida. Agora a gente vai pular para a linha mais ou menos 1632, onde a gente chega no setor de bed leveling, ou seja, nivelamento da mesa. É aquela configuração que a gente mexe que o 3D Touch ou 3D Touch Pobre, o seu sensor do Probe do Z, vai tocar na mesa. E aí aqui ele tem as informações de como funciona, cada um como trabalha. Eu vou usar aqui, ó, estou usando até hoje o Bed Leveling bilinear. E logo abaixo, mais ou menos na linha 1735, a partir dela, né, a gente tem as informações, pontos que o Probe vai fazer para fazer o nivelamento da mesa. Eu vou utilizar inicialmente 3, tá? Mas talvez eu vou mudar esse valor aqui para 6. O que é isso? Ele vai fazer no X uma matriz de 3. Ou seja, ele vai fazer 3 pontos no início da mesa, 3 pontos no meio e mais 3 pontos lá no fim. Se eu aumentar esse valor aqui, ele vai aumentando. Quanto mais pontos, mais preciso vai ser o nivelamento. Em compensação, maior é o tempo, porque é mais pontos, né, para o eixo tá apontando na mesa. Agora a gente vem aqui numa informação bem importante para quem usa Probe no Z próximo ao hot end, tá? Utilizar o Z Safe Homing.
esta linhazinha aqui, ó, mais ou menos na linha 1875. Eu vou ativar ela, que é o Define Z Safe Home. O que ele faz, para quem não conhece? Ele vai obrigar ao fazer o homing do Z com que o bico vá para o meio da mesa, para não ter perigo do, né, se digamos o probe ficasse num canto da mesa ali, ele bater fora da mesa. Então, essa linha aqui vai obrigar, ou seja, fez o X, fez o Y, ele vai para o centro da mesa e aí sim ele faz o ponto do homing do Z. E agora a gente já entra em umas informações mais técnicas, que é o Additional Features, que é algumas coisas adicionais, tá? E um aqui é muito importante a gente ativar para facilitar a nossa vida de modificações no Marlin mais para frente, que é ativar o Define Pro Settings, que vai permitir que a gente salve informações do Marlin através de comandos. Agora a gente pula aqui mais ou menos para a linha 2179, LCD e SD suporte. Eu vou mudar aqui a linguagem das informações que vão aparecer no meu display. Esse aqui ele serve mais para aqueles displays gráficos aqui, PT_BR, cola aqui. A linguagem do meu display vai ser em português Brasil. E logo abaixo, um detalhe importante que é essa linha, ó, mais ou menos na posição 2233, ativar o Define SD Suporte. Caso você tenha um display com leitor de SD, é necessário dessa linha ativada. Agora ficou faltando o display, né? Eu utilizo o TFT. O TFT a gente pode simular o display gráfico, que é aquele de 128 por 64. Caso você utilize o display de caracteres, você precisa ativar essa linha aqui, que é o Define Hip Rap Discount Smart Controller. No meu caso, eu preciso ativar o outro, que é o Hip Rap Discount Full Graphic Smart Controller. Esse aqui eu preciso ativar. Tá, João, mas tu usa o TFT. É que o TFT ele deixa simular esse aqui, que é o gráfico. Então eu deixo ele ativado. Daqui a gente já terminou o configuration.h, mas ainda tem o configuration advanced, né? Então vamos mais para o advanced, que eu já tô com ele aqui do lado. Agora aqui no configuration advanced, lembra que eu falei lá na questão de temperatura de mesa, questão do thermal runaway, proteção? É logo aqui no início, ó, a gente vai chegar a thermal settings. E aqui a gente já vai pegar algumas informações. Mais ou menos aqui na linha 289, o período de temperatura é de 20 segundos. Então ele vai analisar dentro no período de 20 segundos se a temperatura vai subir 2 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que a cada 20 segundos ela fica analisando. Subiu 2 graus? Sim. Tranquilo, está funcionando tudo bem. Se a sua mesa ou sua extrusora não conseguir subir 2 graus em 20 segundos, ela vai ativar a proteção de temperatura. Então esse valor aqui, você pode aumentar. 60 segundos aqui, tá bom, que é 1 minuto. Mais do que isso, você tem que analisar outras coisas na sua impressora, tá? Tensão, fio, a grossura do fio, as conexões, para ver se tá bem, tá? Não aumente muito, não vem aqui e me ponha 3 minutos que isso vai dar problema. É perigoso. Não adianta não desativar lá e vir aqui botar um número absurdo. Tu tá desativando a proteção, entendeu? Basicamente todos eu meio que aumento. Se você tá com problemas mesmo, você precisa mexer nisso aqui. Se você nunca teve problemas de thermal runaway, não precisa mexer nisso aqui. Eu só mostrei aqui, ó, e aí você pode vir aqui, tem a proteção da mesa, também 20 segundos, você pode aumentar. A análise de temperatura já está em 60, ó. Se você tivesse aquecimento da incubadora, aí seria aqui, no meu caso eu não tenho. E aí vamos pular aqui agora. Agora a gente vai para uma configuração de sensorless, que é mais ou menos na linha 835, que tem o sensorless backoff. Aqui, ó, logo abaixo a gente tem a Define Homing Bump. Como eu estou utilizando sensorless, que ele não tem fim de curso, não seria interessante ele bater, voltar e bater de novo. Vai dar muitos problemas com sensorless, tá? Porque o sensor, às vezes, dependendo da aceleração do motor, ele não consegue bater suficiente para identificar que parou. Então, o que eu faço aqui? Eu tiro esses valores aqui, ó, do 5 eu ponho para 0 e esse aqui eu ponho para 0. Porque esses valores aqui informam quanto que ele tem que andar depois que ele detectar a primeira vez, quanto ele tem que andar no sentido contrário para bater de novo, detectar de novo o fim de curso. Então no X e no Y eu vou deixar zerados. Aqui eu vou deixar 2 e vou manter
esses aqui que é o divisor de velocidade, ou seja, qual de velocidade. Depois que ele bater, qual a velocidade, ele vai dividir por quanta velocidade para bater novamente. O Z ele vai dividir por 4, para deixar bem mais devagar. Lembrando que esse aqui é divisor de velocidade e o de cima é os milímetros que ele vai andar no sentido contrário depois que ele detectar o fim de curso. Para fim de curso normal, você pode deixar um valor aqui, é até aconselhável. Agora, para sensorless não é muito aconselhado não. Eu gosto de ativar essa função aqui, ó, que está logo abaixo, que é o Quick Home, porque ele já vai fazer o movimento do X e do Y inicialmente para fazer o home dos dois ao mesmo tempo. E logo abaixo, mais ou menos na linha 911, tem essa opção aqui também, ó, que não é todos os 3D Touch que funcionam. Os mais antigos não funcionam isso aqui, tá? Ele precisa ter esse suporte do HS, que é o High Speed, que é alta velocidade. Ele vai fazer com que o pino fique para baixo, ele não vai ficar mais levantando o pino para fazer os probes, ele vai baixar e vai ficar ali. Aí ele só toca e fica mantendo o pino para baixo. Isso agiliza bastante no home, principalmente também no nivelamento de mesa. Então eu vou ativar porque eu sei que esse meu tem essa possibilidade de HS, mas novamente, não é todos os 3D Touch, principalmente os mais antigos, não tem essa função. Agora a gente vai fazer as configurações dos drivers. Como eu utilizei TMC2209, em modo Art, as configurações é nessa parte aqui do Marlin, que é a partir da linha mais ou menos 2646, que é o If Has Trinamic Config, no eixo X, Axis is TMC. A corrente eu já coloquei aqui 600 mAh RMS, né? Que eu não preciso usar muito mais que isso. Cálculo de VRF é diferente de RMS. A gente tem que calcular o valor e fazer vezes lá 1.414. Eu atualizei a tabela do VRF lá com os TMCs também, então vocês podem mexer à vontade lá. Corrente home, a gente pode trabalhar com uma corrente diferente, né? Para quando for fazer o homing, eu deixei aqui que ele já traz como padrão para usar esse valor que está aqui em cima. Micro Steps, ele já vem como padrão 16, configurou já os passos por milímetros, chegou aqui, mudou de ideia nessa parte, você vai ter que voltar lá no configuration.h e alterar os passos por milímetros. Eu não vou mudar de ideia, vou manter o 64 e o resto aqui eu não mexo. Agora a gente já pula para o eixo Y, que para mim é a mesma coisa, o mesmo motor. Já pulamos aqui para o Z, 600 também, 32. E para o Z2, a gente não pode esquecer. Nesse meu caso eu estou utilizando o Z2, né? E o Micro Steps aqui, ó, ele já tá, os Micro Steps que ele pega aqui de cima, que eu deixei 36. Opa, aqui eu queria botar 32, não 36. Extrusora 0, 600 e essa eu utilizo um 16, tá? Não vejo motivo na extrusora que só empurra filamento, até que ela parece que ela não faz nada importante. Mas ela realmente só empurra filamento, não teria por que eu aumentar ainda mais os micropassos na extrusora, tá? Mais ou menos na linha 3113 a gente vai habilitar essa linha aqui. Não é necessário, tá? Mas eu gosto de deixar essa linha habilitada porque ela traz o status dos drivers. Se a gente tiver algum problema, alguma coisa, a gente pode pedir para ele nos informar se está com algum erro ou não. E aqui, a partir da linha mais ou menos 3154, a gente vai fazer a configuração do sensorless para quem utiliza sensorless. Lembrando que os motores TMCs 2209, eles têm os valores de sensorless de 0 a 255. Os outros é de 63 a menos 64, que a sensibilidade maior, então, pro TMC 2209 é até 255, nos outros é menos 64. E menos sensível, né, quando ele tem mais dificuldade para detectar a batida, é 0 no TMC 2209 e 63 nos outros. E lá que eu tinha falado naquele home bump, o próprio Marlin informa que é recomendado para setar o home bump em 0. Mas aqui ele está setando o Z também, só que o Z a gente não usa como sensorless. Até nem recomendo muito porque ele vai bater na mesa. E logo abaixo a gente tem que habilitar essa linha, que é o Define Sensorless Home, para dizer, né, para o Marlin, ó, estou utilizando sensorless, não vou utilizar fim de curso. E aqui eu já posso configurar qual o valor que eu vou utilizar para cada eixo de sensorless. Eu estou utilizando na minha impressora um valor de 64 para o X e para o Y. Esse valor depende completamente de impressora para impressora. Então, o que eu aconselho? Quer tentar com 64? Tenta. Se ele bater e ficar roncando, vem aqui e aumenta de 12 em 12. Aumentei 12,
e ele moveu e parou. Ou seja, ele fez uma falsa detecção sem bater, né? Ele moveu ali no eixo e parou. Você vem aqui e diminui, né, 6 daí. Tipo, aumenta 12, aí diminui metade. Ainda travou ou ainda bateu e roncou, aumenta daí, digamos, metade, aumenta 3, sabe? Vai fazendo assim. Foi a forma mais prática que eu achei até o momento para achar o melhor valor de sensorless. Ele é chatinho, mas depois que configura, você não se incomoda mais com ele. E tem mais uma linha que eu gosto de ativar aqui embaixo, que está logo abaixo aqui, ó, Define TMC Debug. Esse debug aqui a gente pode mandar um comando e ele vai debugar o driver também para a gente analisar se tem algum erro ou não. Essa linha do TMC Debug não é necessário você ativar, tá? O Marlin era isso de configuração. Agora vamos ver se deu tudo certo. Antes de eu compilar, tem que lembrar que se você tem mais de um projeto que nem eu, a gente tem que vir aqui, ó, isso, e procurar o projeto que a gente vai compilar. Escrever default aqui, eu vou procurar o Marlin 2.1, que é o que eu estou mexendo agora. E agora aqui no plataforma.ini, a gente tem que vir no default underline envs. Como eu utilizo a SKR 1.4 Turbo, eu preciso colocar um modelo do processador dela. No meu caso é LPC 1769. Dependendo da sua placa, você vai ter que ir atrás descobrir qual é que é o processador para botar aqui corretamente. E agora eu posso vir aqui embaixo e dar um build. Estamos com o Marlin compilado, tá? Tá aqui, ó, sucesso. Levou 1 minuto e 54, isso depende de computador para computador. E agora eu preciso ir lá no build.pio.build LPC 1769 firmware.bin. Esse arquivinho aqui, ó, eu vou pegar um cartãozinho, um micro SD, vou copiar esse arquivo para ele, e aí eu largo lá na SKR, né, e ligo com um cartãozinho com esse arquivo ali dentro, ele vai atualizar o Marlin. Dica para quem está usando o VS Code, tá? Você pode vir aqui, ó, com o mouse aqui em cima, aí você pressiona e segura o Ctrl, e aí dá um clique aqui. Ele vai abrir aqui na lateral, você clica direito em cima dele, e vai no revelar no explorador de arquivos. Ele já vai abrir no local que o arquivo está salvo. Então eu só vou vir aqui, copiar, e eu vou colar no unidade do meu micro SD ali, colar. Eu vou dar uma olhada aqui, ó, firmware.bin. Tem outros arquivos, mas vocês ignorem, tá? Porque aqui eu tenho atualização do display também, enfim, mas o importante é ele tá aqui, ó. Foi feito hoje, 30/7/2022, às 21h08. Seguinte, se você nunca atualizou o Marlin numa SKR, alguma outra impressora, alguma placa 32 bits, você vai ligar, ele vai levar um tempinho, mas ele simplesmente vai carregar, ele não vai dizer atualizado com sucesso, alguma coisa do tipo, ele simplesmente vai carregar e abrir. Acabei de ligar, ele aparece Big Tree Tech, já abre aqui, sem impressora conectada, é só aguardar um tempinho. Deu erro de EPROM, isso é normal, tá? A gente tem que resetar EPROM. Acho que ele vai pedir para resetar automaticamente aqui. Ele já apareceu aqui, eu já consigo comandar a impressora. Agora, o teste que a gente pode fazer, que eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque o meu suporte de 3D Touch eu acabei quebrando, mas eu posso validar colocando o dedo, apertando ele ali. Eu vou mandar fazer um homing. A impressora está de lado, tá? Aqui está a extrusora. Ela está de lado, a frente dela é aqui. Homing. Desceu o Z, ele deu uma roncada que deve estar desnivelado. Tá? Ele mandou o X para lá e está indo para trás agora. Eu vou segurar o 3D Touch, ele veio para o meio, baixou o pininho, eu dei um toque aqui. Mais um toque. Mas tá aí, tá funcional. A impressora já está respondendo, né, os comandos. Ah, João, mas como que eu sei que atualizou? Deixa eu mostrar para vocês. Vou desligar aqui a impressora. Eu vou pegar o cartão. Aqui o cartão que eu acabei de botar lá. Eu vou botar aqui no meu leitor. Eu vou abrir aqui a pasta do meu pendrive. Eu vou olhar isso e procurar por esse cara aqui, ó. Firmware.cur. E olha a data dele. 30/7 às 21h08. Tá vendo que sumiu o firmware.bin que a gente tinha antes? Isso acontece, isso é normal. Ele vai fazer o quê? Esse aqui é o firmware.bin, só que quando ele atualizou lá, ele renomeou ele para .cur, que é de corrente, ou então de atual, né, para tradução.
Então esse aqui é o firmware atual que está rodando lá na Hypercube agora. E eu sei que ele atualizou porque foi no dia de hoje. Ó. Beleza, pessoal? Para esse vídeo era isso. Tá? Agora a gente já tem aqui ó, a Hypercube com o firmware funcionando. Eu ainda vou testar ele um pouco melhor, para daí eu disponibilizar ele para vocês. Lembrando que se você pegar ele, tenha muito cuidado. Eu tenho que testar ainda questão de velocidade, aceleração, analisar melhor algumas outras coisas, tá? Do firmware antes de disponibilizar para vocês. Mas esse aqui é o básico do básico. Você já vai conseguir fazer a sua impressora movimentar através desse firmware. Se você utilizar essa base de vídeo para configurar a sua Hypercube ou a sua Core XY que você estiver montando, você já vai conseguir ter o firmware funcional para ela. Se gostou do vídeo, por favor, deixa o like aí, ajuda demais o canal. Vocês não fazem ideia de como ajuda. Se não ajudasse, eu realmente não ficaria pedindo, tá? Então é só dar um certinho ali embaixo. Se você quiser ajudar o canal mais diretamente, tem a possibilidade de se tornar membro. Se tornando membro, você pode participar do grupo exclusivo de WhatsApp. A gente tem outros grupos também, grupos para o pessoal em geral, como no Discord. No Discord você vai ter uns acessos a algumas partes mais restritas para membros, mas todo mundo tem acesso a parte de dúvidas, projetos, discussões. Tem o canal de áudio lá que o pessoal entra e fica conversando, trocando informações. Qualquer um pode entrar lá e acessar. Me siga também nas outras redes sociais, como por exemplo no Instagram, eu estou tentando deixar ele mais ativo, tá? Eu prometo que eu vou começar a ativar mais, ainda mais agora que a Hypercube está tomando forma. No próximo vídeo vai ser as calibrações da impressora. A gente vai ajustar o offset do Z, que a gente não fez ainda, verificar essas velocidades e acelerações da impressora como ficou. Para o próximo vídeo, a gente vai fazer as calibrações do firmware, que a gente vai analisar as acelerações, verificar se realmente ele vai imprimir bem dessa forma assim. Offset, né, que a gente passou por ele, como o Z eu precisava dela operando, funcional, movimentando, eu não teria como pegar esse valor. Eu vou mostrar para vocês como pegar, né, e nivelamento da mesa também. Até o próximo vídeo, valeu e falou!